Só pra finalizar o assunto do Vinícius Júnior, ô Mauro, então você entende que é uma questão de forma de jogar ou também de personalidade dele? Então, se fosse personalidade, pra mim, eu costumo dizer que o Vini, principalmente na luta contra o preconceito, ele é o Muhammad Ali do futebol. Ninguém nunca foi tão atacado na história, não só do Brasil, nem outro preto foi tão atacado no futebol como é o Vinícius Júnior. Pô, ele foi enforcado o boneco dele pela torcida do Atlético de Madrid, lá em Madrid, no de adulto. E outras tantas coisas. E ele enfrenta, com a coragem que ele enfrenta, se posiciona. É um cara evidentemente corajoso. O cara que sai de São Gonçalo, com apenas 16 anos e 2 jogos, ele já é vendido pro Real Madrid. Quando ele chega em 18, ele tem que substituir o Cristiano Ronaldo, né? Ele, o Hazard não, né? Mas tudo que rolou e tá rolando, e o melhor do mundo, Vini Júnior, não falta coragem. Mas é muito estranho, não dá pra entender, e gente lá dentro que a gente conversa, fora do ar, claro, também não consegue entender. Eu acho que ele mesmo não entende como é que ele não consegue jogar bem na seleção brasileira. Porque ele pega umas bolas assim, ele sai com ela pela linha. Não, mas aí será que ele não busca um protagonismo e acaba se atrapalhando por isso? O Renatinho teve um lance contra a França que ele pega a bola pela esquerda, que ele vai cortando, vai chutar e tal, ele é fominha. Mas é uma coisa maluca. No Real Madrid era o típico lance que ele ia tocar pra alguém. E ele tenta driblar. Eu acho que ele quer se provar. Mas não é só isso. Algumas coisas. Se você fizer, hoje dá pra fazer uma edição de lances, digamos, mais ou menos parecidos dele com a camisa do Real Madrid com a da seleção brasileira, as chamadas tomadas de decisão dele, quase tudo errado na seleção, ou que não dá isso certo. Isso é psicológico. Assim, é um negócio maluco, velho. Atrapalha. Mas quando você pensa, o lugar clássico que se foge normalmente assim pra explicar essas coisas é sentir o peso da camisa. Isso não... Cara, pra mim não faz sentido. Pra ele mesmo. Porque se você olha os números do Vinícius no Real Madrid, eles são construídos em clássicos contra o Atlético de Madrid, em jogos decisivos. Ele joga ainda mais, como está acontecendo agora. E esse momento ele está muito bem no Real Madrid. Muito. E chega na seleção, que a equipe não ajuda, mas ele não se ajuda, é muito estranho. Ele não construiu os números dele, porque o Real nas últimas temporadas não é o time de pegar o Múrcia e, sei lá, o Elche e meter 6-0. O Real tem dificuldades com esses times que se fecham e é na Champions, às vezes na trocação, quando ele consegue contra-atacar, que ele tem um pouquinho mais de sucesso. E o Vini deita o cabelo nesses jogos aí. Não é contra os times pequenos que ele vai lá, faz 4, 5 gols e nos jogos grandes ele sente. Então por que na seleção ele sentiria? É muito estranho isso, cara. O Vinícius Júnior não precisa ser descartado para a seleção brasileira ou pela seleção brasileira. Ele não é o principal responsável pela queda de rendimento. Ele é apenas mais um. A seleção tem muita dificuldade de jogar. Mas hoje, por exemplo, contra a Croácia, por que não ver a seleção brasileira sem o Vinícius? Isso que eu ia perguntar. Ou com o Vinícius saindo do banco. Ele não pode ir pro banco? Não tem como ele ir pro banco em nenhum momento. Você, não, Renatinha. Não. Você fez uma crítica. Mas hoje Porque ele precisa de uma boa partida antes da Copa com a camisa da seleção. Mas e se ele não conseguir entregar? Ele não vai mas entrar ele pior? tem que continuar tentando, cara. Até quando? E eu não... Tenta com ele, começa com ele e tira. Não começa sem ele e põe depois. Não sei. É a minha opinião. É uma boa pauta, depende da opção, porque aquela coisa, tem aquele outrismo, né? Então, pô, tira esse cara, e o outro cara. Não, volta outro cara, a gente fica nesse outrismo. O que tá fora é melhor, né? Exato. O Brasil tem uma ótima opção com a Martinelli, por exemplo, o Gavião. Perdão, Mauro. Manda bala, Gavião. Não, é que chegou uma mensagem no Superchat que vai de encontro ao que a Renata Saporito falou. É o Cássio Santos, ele fala, será que o Vini, ele sabe que no Real ele é mais um e na seleção ele acha que tem que ser o cara? Eu acho uma boa questão. Eu acho que não. Isso daí força um peso psicológico muito grande nele. E aí ele comete erros infantis, ele sai com a bola pela linha de fundo. O Theo Hernandes, uma hora, roubou a bola dele como se estivesse roubando. Impressiona de mim, né? Exato, uma brincadeira. Cara, porque assim, você poderia nessa linha de pensamento achar que ele olha para os outros jogadores da seleção e não tem tanta qualidade quanto no Real? Não. Essa não é uma realidade porque assim, se você olha hoje, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, são melhores que praticamente todas as seleções. Talvez não a França, que tem um acúmulo de talento absurdo. O que eu ia dizer só que eu discordo do Ivan, o que ele falou lá atrás, inclusive, e aí você jogou a questão do Danilo, acho que não tá saindo. Não, tá sim. Tá sim. Tá saindo. Quando você jogou a questão do Danilo, a gente mudou de assunto, mas eu discordo um pouquinho do Ivan,
uma questão... Não é discordar, Ivan, mas essa questão que estão batendo tanto no Ancelotti que não tem melhora, é simplesmente ele não teve um tempo ainda, a não ser esse tempinho de convocação, treina 2, 3 dias, vai pro jogo. Não teve. O ciclo da seleção brasileira, isso aqui não é novidade nenhuma. Foi totalmente desperdiçado. Copa América, serviu do quê? Jogos das eliminatórias, porque o comando foi sendo trocado, né? E aí o Ancelotti vai chegar na convocação dele para a Copa do Mundo, tendo só conseguido convocar os caras e treinar alguns dias. Então, pra mim, nesse cenário, é um pouco mais difícil você cobrar tanta evolução assim. Não concordo. Que faz sentido usar o Vini. E o Brasil chega pra Copa, isso é certo. Não vai chegar pronto, de forma alguma. O Brasil vai ter que, durante a Copa, se reinventar. Eu acho que a primeira fase deve passar, né, Renatinha? Até pelos adversários. Espero que sim. Esperando um desempenho e uma evolução durante a competição. Agora não tem o que fazer mais, gente. Agora estamos aí. Poderia ter trazido, então, pro próximo ciclo. Ou deixasse o Tite, né? Porque depois da seleção também não conseguiu fazer nada em lugar nenhum. Você prefere, então, a Pelo manutenção amor do de Dorival? sei lá, não, deu ruim. Se a gente não pode cobrar, porque de fato ele teve pouco tempo, Não é poder embora cobrar. seja um dos melhores do mundo, e é uma extensão dos brasileiros, então poderia ter deixado qualquer um e poderia ter... E, cara, hoje um ano não é da mais Copa. pouco tempo. A gente veio o próprio Regrag, que em 3 meses fez o que fez com o Marrocos. Tô dizendo que é uma exceção, claro, embora cada vez mais as coisas mudem. Mas assim, um ano. E outra coisa, por exemplo, a maior seleção de todas, do Brasil de 70, ficou treinando junta 122 dias. Nossa né? Senhora. Hoje nenhum time consegue ficar. Imagina uma seleção. Ele vai ter, entre a apresentação na Granja Comari até a estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, o Brasil vai ter 19 dias do grupo junto, e com viagem, exames físicos no primeiro dia e tal. Então não dá nem pra dizer que são 19 dias de treino. Então a gente vai ter umas 2 semanas de treino, né? É quase nada. E tirando amistoso. Então assim, mas é o que tem. Dá pra fazer um time e acho que vão fazer. O meu palpite que o Brasil vai tipo pra uma semifinal de Copa. Não vai ser esse time. E aliás, na cabeça do Ancelotti, e mesmo o time na cabeça que ele tá abrindo o jogo, que é quase que num 4-2-4, eu acho que também não vai ser. Mas enfim, guardemos até lá. E tem tempo, mas assim, eu acho que não dá pra gente usar, mas ele não teve tempo. E outra coisa também, mas ele não tá acostumado ao futebol brasileiro. Não, ele tá muito. Ele sabe e já trabalhou com muitos brasileiros. Só aqui ver o jogo. E outra coisa, ele treinou já Casimiro, Militão, Júnior, o Rodrigo Ele Clemente, chamou a base dele. Ele chama os caras O Danilo, o próprio trabalhou com ele, né? O Danilo Trabalhou. sim. Então assim, O meu ponto é justamente esse. Esse período que o Mauro citou, ele só vai ter antes da Copa. Aí a gente vai poder ver um pouco. Eu assisti, muito legal, inclusive, já citei algumas vezes, porque eu acho que foi uma entrevista realmente muito rica, trouxe alguns assuntos muito legais, e é um cara muito, assim, é uma autoridade no Brasil para falar de Copa, a entrevista do Duda Garbi com o Dunga. Opa. E o Dunga detalhando um pouco do trabalho do Parreira em 1994, as movimentações que a seleção fazia e tudo mais. Aquilo que ele estava falando, ele falou, a gente trabalhava exaustivamente todos os dias. É só com um período mínimo como esse, por exemplo, de 2 semanas. E não vai ter. Infelizmente, a gente não vai ter. Vai ter que dar pra fazer. Não só, gente, ninguém vai ter. Ninguém só vai que a ter. diferença é isso. Quinta-feira a gente perde pra um baita time que é a França. Gente, a França é a atual vice-campeã do mundo, Tá só perdendo pronta. os pênaltis. Tá pronta. Ganhou 18, talvez tenha até, em termos de nomes, mais gente do que ela tinha antes. Sim. Só que é um trabalho de... E eu respeito demais o Deschamps, mas não admiro. O Deschamps tá há 14 anos na seleção. Perfeito. isso aí. A minha colocação e o meu raciocínio é o seguinte: o ciclo foi prejudicado, a principal responsável é a CBF, ponto. Perfeito? Perfeito. Bom, vamos precisar pular etapas, certo? Então, os treinadores brasileiros não estão dando conta do recado. Opa, vamos buscar não só um treinador estrangeiro, como um dos melhores. Da primeira prateleira, porque eu preciso pular etapas. Se eu não tenho um elenco recheado de estrelas, como nós tivemos no passado, eu vou precisar de muita organização. Eu acho que o ciclo, ele é importante, mas ele não é determinante. O Tite teve quase 2 ciclos e não bateu o campeão, porque é difícil. O Brasil participou de todas as Copas e o normal é perder, não é ganhar. Ele ganhou 5 títulos. perde mais que ganha. Exato, Todo não mundo é perde fácil. mais que ganha. Por exemplo, o Scaloni na Argentina. Ele enfrenta a Arábia Saudita na estreia da Copa do Mundo de 22, o time vai mal, ele muda 6 ou 7 jogadores e bate campeão. Então, é óbvio que a minha expectativa é muito alta com relação ao Ancelotti. É óbvio que eu vou cobrar muito mais. Por quê? Porque ele é o Ancelotti. Eu preciso pular etapas. Se nós vamos ter uma Copa do Mundo com 48 seleções, não é isso? Nossa Senhora.
Sim. 48 Mas nem a seleções... Copa de Imprensa tem tanto time, cara. Não, esse ano tem 16. Se nós vamos ter 48 seleções na Copa do Mundo, eu pergunto a vocês, quem é mais treinador que o Ancelotti em 48 seleções? Ninguém. Pô, O Deschamps hoje faz um trabalho melhor, mas não é melhor. Mas o né, time é gente, bom que demais, uma coisa... evidentemente, é treinar time e outra coisa é treinar a seleção. Por exemplo, para mim, o Pelé dos técnicos é o Guardiola. Eu tenho seríssimas dúvidas se o Guardiola, até pelo tempo mais exíguo, ele conseguiria ser tão bom numa seleção qualquer Tanto é que não fosse. vai, né? Ele não vai, ele é inteligente também o suficiente. Até porque a única coisa que eu discuto mesmo do Guardiola é a capacidade de selecionador dele. Eu acho o Guardiola em algumas eleições, inclusive para contratação, porque ele é um coach, é um manager do City, por óbvio, como são os treinadores da Inglaterra, ainda mais o Guardiola. Algumas escolhas dele para composição de elenco eu discuto. E tem isso muito, às vezes. Você tem um grande selecionador que às vezes não é um grande treinador e vice-versa. Você consegue trabalhar muito bem com o que você tem, mas se você for escolher, você escolhe errado. Você pede, de vez de pedir, falando de pizza, você pede, de vez de pedir uma pizza, sei lá, de mussarela ou de calabresa do Castelão, e você pede a portuguesa, mas a que massa do mesmo jeito. é a pior pizza possível. Não, ou essa não, desgraçada da Renata que vai pedir catupiry com frango. Ela E é milho, é palmito. Vai pro inferno. E ela põe Português é bom, ketchup pô. na pizza. Não, E outra peri coisa, com nada milho nada ou de bota palmito. recheada. Bota Não, recheada. borda bota-se o recheada, cornichone em cima, não recheado. Não, tem que ser aquela massinha E fina. cheddar também não dá pra botar em borda pizza. recheada, um pouco de ketchup. Segura aí, Gavião, só Me segura aqui pra eu pegar o Ivan Drago.